privilegiado? Eu? Bom dia, meus amigos. Esse é o tema da nossa aula de hoje, a lição de número 9 da nossa revista. E hoje nós entenderemos por que nós somos privilegiados, né? Quando falamos em uma pessoa privilegiada, logo nos vem à mente uma pessoa de boa posição, uma pessoa que tem acesso a facilidades, a regalias, né? Vamos pensar, né, um bom tênis, uma boa roupa, muitos amigos, né, prestígios, enfim. Mas também ser discípulo de Jesus certamente é um grande privilégio, não acham? É claro que sim. E é isso que nós veremos hoje. Mas, primeiramente, vamos fazer uma leitura da palavra, no texto base da lição, que está no Salmo 119, de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Oremos. Santo Eterno Pai, amado Deus, em Sua presença, Senhor, nós viemos te render graças, Senhor, te pedir misericórdia, Senhor, sobre nossas vidas, que o Senhor esteja nos santificando, nos purificando nossas mentes, nossos corações, que pelo poder do Seu Espírito Santo, Senhor, nós possamos ter edificação por meio desse estudo, que Ele possa cumprir Seus propósitos em nossas vidas. Senhor, que possamos compreender a Sua magnitude, a Sua majestade, o Seu senhorio sobre nossas vidas, para compreender o real valor desse privilégio que é te servir, te adorar, que é poder te conhecer através da Sua palavra e te buscar, Senhor, dia após dia. Que o Senhor continue conosco nesse dia, nessa lição, nesse tempo, abençoando cada aluno, cada família representada, os professores de escola bíblica, o pastor da nossa igreja, os nossos missionários, Senhor. Também te pedimos pelos enfermos da nossa igreja, as pessoas que estão também enlutadas, meu Pai, misericórdia. Tenha paz, Senhor, seja paz no coração de cada um. Nos abençoa, Senhor, se conosco. Assim nós oramos e agradecemos, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, né? Privilegiado eu. Né? Assim começa a nossa lição. Né? Os objetivos dessa lição, para todos nós, é para que a gente possa compreender como nós somos privilegiados, primeiramente, por ter livre acesso à Bíblia, que é a palavra de Deus. Sentir a necessidade de conhecer mais sobre Deus ao meditar na Bíblia. Reconhecer que é na Bíblia que vamos encontrar a vontade de Deus, tanto a vontade de Deus para toda a humanidade, como a vontade de Deus para cada um de nós. Ter convicção que a única fonte realmente segura do que é certo ou errado, nós encontramos na palavra de Deus. E buscar descobrir na Bíblia também a vontade de Deus para cada um de nós. Vamos lá, o primeiro privilégio, são 3 privilégios que a revista vai apontar, e o primeiro deles é conhecer quem é o único e verdadeiro Deus. São vários textos que a revista aqui nos aponta. O primeiro deles aqui está em Isaías 44:6, e depois nós faremos uma leitura também de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, mas também tem vários outros textos que eu vou deixar registrado aqui para que vocês façam a leitura depois, pois são textos
que nos trazem exatamente a, a profundidade, a grandeza, melhor dizendo, né, de nosso Deus. Vamos fazer uma leitura no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as quais hão de vir. Acabei lendo até o 7, né? Mas vamos ler novamente, então, o 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. O autor aqui na revista, né, até num jogo de cruzadas, ele vai nos destacar, né, nesse diagrama, como Deus se apresenta nesse versículo para nós, para o homem, né, melhor dizendo, né? Ele se apresenta como Senhor, se apresenta como Redentor, como Rei de Israel, Senhor dos Exércitos, primeiro, último, único Deus. E lendo agora da própria revista mesmo, né, a citação de Apocalipse, né, vemos que temos que render glórias e louvor a esse Deus, né, tamanha é sua majestade, sua grandeza. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém. É exatamente isso. O nosso Deus é o Deus, o único Deus que tem poder para criar todas as coisas, né? Até porque, teologicamente falando, né, isso foi um dos ensinos que nós tivemos no seminário de teologia, mas também é simples de constatar, né, por uma questão até de lógica. Se houvesse mais de um Deus, então esse Deus certamente haveria também de ter força criadora. Então nós não teríamos apenas as criações de Deus, teríamos as criações de um outro Deus. E nós sabemos que isso é impossível, porque Deus é absoluto, poder, a palavra dele, né, pela palavra dele todas as coisas foram criadas por ele, para ele e por meio dele. Então é impossível, né, haver outros deuses, né? Por isso que o próprio Senhor fala aqui, né, no versículo 7, né? Quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. O que está dizendo aqui? Se existe algum outro Deus, que ele se apresente e venha predizer aquilo que somente eu, o teu Senhor, posso fazer. E obviamente, né, não houve manifestação de nenhum outro Deus. Outros textos que ensinam sobre a pessoa de Deus e que vale a pena vocês visitarem quando puderem, né, fazendo suas leituras, está no profeta Isaías, capítulo 40, versículos 12 a 31, Isaías 44, versículos de 1 a 8, né, quer dizer, a gente leu aqui 6 e 7, mas leiam de 1 a 8, Isaías também 45, de 8 a 25, Salmos, o Salmo 93, o 96, o 97, o 98 e o 99, Apocalipse, livro, capítulo 1, versículo 8, capítulo 4, versículo 8 e capítulo 22, versículo 13. Né? Vocês vão poder verificar, né, que Deus, além de ser o único e verdadeiro Deus, ele é Deus de poder, ele é Redentor, ele é Senhor, ele é Salvador, ele é o Alfa e o Ômega, né? Como está lá vamos lá, Apocalipse.
Apocalipse 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Deus, ele se esgota em si mesmo, mas de uma forma infinita, né? Deus não se mede, né? Na verdade, todas as coisas se movem, né, dentro do seu amor e da sua justiça. Então, o primeiro privilégio, né, conhecer quem é o único e verdadeiro Deus. E como que nós conhecemos quem é o único e verdadeiro Deus? Somente nesses versículos e nesses capítulos que eu mencionei? Certamente não, né? Toda a palavra de Deus, toda a Escritura, né, a Bíblia, né, testifica sobre a pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Isso é o que nós vemos lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O próprio Senhor Jesus, né, falando, dizendo essas palavras. Por isso nós devemos estudar, né, e ler toda a palavra de Deus. Vou repetir aqui o que Paulo fala a Timóteo, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui Paulo resume toda a importância da Escritura Sagrada, da palavra de Deus revelada ao homem, por vontade de Deus, né? Deus chama o homem à sua presença e revela a sua vontade, revela a sua palavra, né? Para que o homem tenha uma vida, né, de bem-aventuranças, né? E para que o homem tenha vida mesmo, né? Porque somente o Senhor pode nos dar a vida, né? Não só vivificando nossas vidas aqui nesse tempo, quando nós temos um encontro verdadeiro com o nosso Senhor, mas também para o porvir, para toda a eternidade, né? onde ressuscitaremos juntamente com o nosso Mestre naquele grande dia, no dia, né, aceitável do Senhor, quando Ele retornará com poder e glória para resgatar a sua igreja. Ou se Ele nos chamar à sua presença antes, nós já saberemos também que estaremos na glória de Deus. Isso tudo graças a Deus, porque assim aprove a Ele, né, quando Ele derrama seu sangue na cruz por amor de cada um de nós, para pagar o preço da nossa salvação, né, para nos libertar da escravidão, do jugo do pecado. Ele faz isso por amor de nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aquele que não crê, nós já sabemos, né? Aquele que rejeita, né, a Cristo, né, também já está julgado e, lamentavelmente, há de perecer eternamente naquele fogo naquela chama que não se apaga, né? Que a gente conhece como um inferno, né? Que possamos, inclusive, ser instrumentos na mão de Deus para a proclamação do Evangelho, para que resgatemos almas para a honra e glória de Deus, para que essas pessoas sejam livres dessa condenação e venham experimentar também as delícias da salvação em Cristo Jesus. Então, nós mais uma vez conseguimos perceber o quanto que somos privilegiados, né, por conhecer quem é o único verdadeiro Deus e também por compreender também a obra redentora que Ele faz em nossas vidas. Segundo privilégio. Segundo privilégio é conhecer a vontade de Deus para a humanidade. O que o autor está trazendo aqui para a gente? Vamos ler, aproveitar que já estamos em Timóteo, 1 Timóteo, primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, versículos 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, a Bíblia nos ensina
que Deus deseja, assim, primariamente duas coisas para os homens. Primeiramente, que todos venham a ser salvos. E em segundo lugar, né, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? Então, com base nas Escrituras, com base nesse texto que a gente acabou de ler, né, nós vemos que a vontade de Deus simplesmente é essa, né? Ele veio para salvar, resgatar tantos quanto possível. Obviamente Deus deu o que a gente chama de alvedrio, ou o nome mais simples eu esqueci, livre-arbítrio, né? Alvedrio é livre-arbítrio, para que o homem possa decidir, o homem possa escolher, ou amar a Cristo, ou amar a Deus, né? Seguir ao seu Senhor, ou a rejeitar essa tão grandiosa salvação. E aqui, né, o autor da revista, em seguida, né, faz a pergunta: o que o homem deve examinar para poder encontrar a vida eterna? E nós já lemos João 5,39, e o que ele deve fazer? Né? Deve examinar as Escrituras, né, a Bíblia Sagrada, né, como Paulo fala a Timóteo, né, toda a Escritura é inspirada por Deus, apta para o ensino, correção, enfim. Em Lucas, capítulo 24, versículos 46 e 47, Jesus explica aos discípulos que devemos pregar o arrependimento para remissão de pecados, perdão de pecados, no nome de Cristo, a todas as nações. Também em Mateus 28, 28, capítulo 28, versículos 19 e 20, vemos Jesus enviando-os a fazer outros discípulos em todas as nações. Para fazer discípulos é necessário pregar o Evangelho, isto é, evangelizar. Ao ordenar que pregassem o Evangelho a todas as nações, Jesus instituiu a universalidade da mensagem cristã e da salvação. É até interessante a gente dar uma pausa nessa leitura, porque ele fala que Jesus instituiu a universalidade da mensagem cristã. Em outras palavras, essa mensagem da salvação, as boas novas do Evangelho, do Reino de Deus, são para todos, para que todos venham a ser salvos. Mas não significa uma doutrina que não é bíblica, que é do universalismo, que vai pregar que todos, né, somos filhos de Deus e por isso Deus, no seu amor e misericórdia, vai salvar todos. Não. Né? Para nós sermos resgatados pelo Senhor, salvos pelo Senhor, eu preciso me render aos pés dele, eu preciso confessar meus pecados, confessar que eu sou um pecador, eu preciso me prostrar diante dele e reconhecer que ele morreu a minha morte, reconhecer que ele é o penhor da minha salvação. Né? Se não for assim, né, a salvação poderia vir pelas obras, né, pelas coisas que eu faço. E não é assim. Jesus morreu a minha morte. É a obra dele que tem poder para me salvar. E então a questão do universalismo, né, que a gente estava falando aqui, né, o universalismo vai querer defender que todos, independentemente, né, de confessar Jesus Cristo como Senhor, poderiam ser salvos. Né? Isso não é uma verdade bíblica, né? E nem é uma doutrina cristã também. Mas enfim, se vocês ainda não ouviram falar sobre universalismo, né, a ideia mais ou menos é essa. A Grande Comissão registra o desejo do Senhor pela propagação da salvação em Cristo pelo mundo inteiro. Isso não exclui ninguém, pois ao nome de Jesus se dobra todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 10 a 11. Prosseguindo. A Bíblia também, ela nos ensina o que é certo e o que é errado, de acordo com a vontade de Deus.
né? Aqui o autor da revista vai apresentar o Decálogo, ou 10 Mandamentos, que está no livro de Êxodo, né? Capítulo 20, versículos de 1 a 17, onde tem o registro dos 10 mandamentos, né? Eu não vou fazer a leitura agora, aqui, para não alongar a aula, porque os 10 mandamentos, inclusive, é interessante, pois os 10 mandamentos estão sendo trabalhados na revista de adultos, né? O comportamento do crente, né? São várias lições que estão sendo trazidas, né? E dentre as lições da revista, nós encontramos o estudo dos 10 mandamentos, onde 4 mandamentos nos orientam como devemos nos relacionar com o nosso Deus, e os outros 6 mandamentos com o nosso próximo, né? E esses 10 mandamentos também são repetidos por Moisés ao seu povo, no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo de 1 a 21. A proposta aqui do autor da revista é que o aluno tente lembrar de cor, né, os mandamentos que ele se lembra, assim, que vem facilmente à mente dele, né? Por exemplo, não terás outros deuses diante de mim, que é o primeiro mandamento. Mas tem outros que vêm bem mais fáceis, tipo não matarás, não furtarás, né, não cobiçarás, né, não adulterarás. Mas a ideia aqui do autor é que vocês, alunos, tentem lembrar, né, logo assim que puderem terminar de assistir o vídeo, né, como se fosse dentro da aula. Se fosse em sala de aula seria agora, daria uns 2, 3 minutos para ver o que vocês lembrariam, e depois a gente passaria a leitura do texto. Portanto, assim, eu vou deixar para que vocês tentem fazer isso, né, ao final desse vídeo, e depois, né, vocês vão poder fazer a correção indo nas escrituras, no livro de Êxodo, capítulo 20, de versículo 1 a 17. Espero que sejam bem-sucedidos, espero que vocês estejam bem afiados com os 10 mandamentos, pois são eles que nos trazem o que é certo e o que é errado, né? Vamos lá. E gostaria também que vocês pensassem, porque, por exemplo, né, nós somos cristãos, nós temos a Bíblia, né, que é o nosso manual de fé e prática, e ela nos orienta, né, como proceder diante das circunstâncias, das situações que nos são apresentadas, das escolhas que devemos fazer, né, qual a melhor decisão que podemos tomar que seja agradável a Deus e boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Nós temos a Bíblia. Mas pensem, e quem não tem a Bíblia? Quem não tem acesso às Escrituras? Quem não teve uma educação religiosa cristã? Quem não foi apresentado a Jesus Cristo? Como que essa pessoa vai lidar, né, com essas realidades? Né? Por exemplo, ficar com alguém é certo para mim se o outro também estiver afim? Posso experimentar uma bebida forte se eu souber quando parar? Ir a uma festa ou a um show é legal para mim se eu achar que não tem nada demais? Então, assim, quem está no mundo, quem não conhece a Cristo, pode se perguntar essas coisas e de repente achar que tudo isso é lícito e não teria problema nenhum de praticar e de fazer, né? Ficar com alguém se a outra pessoa também está afim de ficar comigo, então que mal haveria, né? Mas sempre temos que colocar isso diante de Deus, né? Por exemplo, não adulterarás. Se de repente a pessoa que eu fiquei afim dela e também está afim de mim, mas ou eu ou ela já tem um outro relacionamento, eu estou numa situação de adultério. Aliás, eu estou falando isso para quem é casado, né? Obviamente, né? Porque o adultério
né? Importa que uma dessas pessoas sejam casadas. Jovens como vocês, como eu já fui, eu com 14 anos de idade, 16 anos de idade, 18 anos de idade, até meus 35 anos de idade, até meus 40 anos de idade quando eu casei, eu era solteiro. E como solteiro, né? Aliás, eu me casei aos 42. Aos 40 eu nasci em Cristo. Perdão, deixa eu corrigir aqui para que não haja falha nessas informações. Mas o que acontece? É uma pessoa como eu, vou falar, eu 18 anos de idade, e tive um relacionamento, né? Eu tenho que ver se esse relacionamento agrada a Deus ou não. E como eu saberia se eu não conhecia as Escrituras, a palavra de Deus? Isso para mim, né, eu estava achando que não fazia nada demais, por exemplo, em ter um relacionamento, em ter um namoro e, e viver com uma liberdade que Deus não se agrada, né? Isso, lamentavelmente, são aqueles pecados, aquela vida que a gente se arrepende, né? Eu tive graças a Jesus, graças a Deus, eu tive como me arrepender dessa vida que eu tive, né? Mas, sinceramente, eu preferiria infinitamente, né, já ter conhecido Jesus Cristo na minha tenra idade, para não ter flertado tanto assim com o pecado, né? Para não ter me impregnado tanto assim com coisas que não agradam a Deus. Estou falando essas coisas, né, irmãos, e espero que vocês compreendam, espero que tenham maturidade para isso, para vocês compreenderem, por exemplo, quando vocês estão na sala de aula, no colégio, ou com algum amigo que não é cristão, e olhar para ele com misericórdia, olhar para ele com amor, e falar assim, poxa, esse meu amigo, rapaz, é tão legal, pô, eu gosto tanto dele, mas ele não conhece a Cristo. E se ele não conhecer a Cristo, ele vai ter uma vida que não agrada a Deus, uma vida perdida no pecado. E se Jesus voltar hoje para resgatar a igreja, o que vai acontecer? Ele vai ficar de fora e é meu amigo, eu gosto dele. Poxa, eu tenho que querer o melhor para ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou evangelizar, eu vou anunciar Jesus Cristo para ele, para que ele possa ter oportunidade de salvação, né? Espero que vocês me compreendam bem nesses exemplos que eu passei da minha vida, né? Mas exatamente por conta disso, né? Meu nascimento em Cristo, aprove a Deus que foi aos 40 anos. Fui poupado pelas misericórdias dele, mas o meio que eu vivia não apareceu um cristão para me apresentar a palavra de Deus. Isso foi acontecer, né, na verdade, quando eu já estava no trabalho, eu pude conhecer o pastor Zé Carlos, eu já tinha 29 anos de idade, né, e aos 31, 32 passei a ter mais contato com ele. Ali eu comecei a ouvir a palavra de Deus e levou algum tempo, né, mas graças a Deus, né, a palavra não volta vazia e eu fui resgatado para o Senhor. Glória a Deus por isso. Então, assim, afirmações como esta, que cada vez são mais frequentes, geram caos social e fazem com que pessoas também entendam as verdades bíblicas, né, que são verdades absolutas de forma relativa. Vocês entenderam? Acaba que eles pegam essas questões, poxa, se a pessoa concorda em ficar comigo, qual o problema? Né? Se eu consigo tomar uma bebida forte e sei a hora de parar, qual o problema? Né? Se é uma festa ou um show legal para mim, e eu achar que não tem nada demais, independente do que está por trás daquilo, qual o problema? Né? O que tem de mais? Não tem nada a ver. Gente, o que o mundo vai fazer é exatamente isso. Pegar a palavra de Deus, que é absoluta, e relativizar. Isso acontece desde o princípio, quando a serpente tenta Eva no paraíso, né?
Deus deu toda a instrução para Adão e para Eva, para que não tomasse daquele fruto, não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E vem a serpente e começa a relativizar a verdade de Deus, a palavra de Deus, né? Eva, no seu coração, cobiça, né, tomar daquele fruto, né? E depois consuma juntamente com Adão, seu marido, né? Comendo da árvore, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E com isso gerou a queda, né, e separação do homem de Deus. Então, assim, o que a gente pode pensar a respeito dessas coisas? Que nem sempre é fácil saber se uma coisa é certa ou errada para se fazer, mas que a fonte mais segura para sabermos o que é certo ou errado é a palavra de Deus, é a Bíblia. E que tudo que é da vontade de Deus é bom e certo. A única fonte realmente segura do que é certo ou errado é a Bíblia, pois nela está registrada a vontade de Deus, que é boa e perfeita para nós. Terceiro privilégio: conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Aqui o autor da revista traz 4 versículos para a gente meditar, para a gente compreender, né? Extrair o ensino de Deus, né? Para compreender qual a vontade de Deus para cada um de nós, né? Primeiro, eu posso fazer planos para a minha vida, mas é o Senhor quem sabe o que é o certo e o melhor para mim. Base bíblica, Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Para mim, o que escolhi sempre me parece puro e bom, mas Deus conhece os verdadeiros motivos que me levaram a desejar isso. Provérbios 16, versículo 2. Em vez de pensar que sou muito esperto, devo me lembrar do Senhor com temor e me afastar do que é errado. Provérbios 3, versículo 7. E se eu vou seguir, e só vou conseguir manter meu caminho puro se viver de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Versículo, Salmo 119, versículo 9. Mas nós precisamos ter cuidado, porque Provérbios capítulo 16, versículo 25 diz assim: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. O que o autor do texto bíblico está falando aqui conosco? Que muitas coisas nos são apresentadas como boas, como positivas para nossas vidas, né? Que não vai ter mal nenhum, que não tem nada a ver, e às vezes até se apresenta assim como se fosse boa mesmo, né? Enfim. E a gente tem que ter cuidado, a gente tem que avaliar bem, né? Por isso a gente tem que ter, além de ter o conhecimento da Escritura, a gente tem que ter uma vida de oração, né? O autor aqui vai até dar um exemplo aqui, por exemplo, assim, ao escolher seus amigos, você confia na sua própria intuição sobre eles ou pergunta para Deus se eles serão os amigos certos para você sair por aí, conversar, passear, trocar ideias, etc. Né? Por que ele está falando isso? Porque muitas vezes a gente conhece pessoas que são agradáveis, extrovertidas, poxa, engraçadas, inspiram confiança na gente, mas às vezes a gente não sabe assim o que está realmente guardado no coração dessa pessoa, né? Se ela serve ao mesmo Deus que nós adoramos ou não. E se ela não serve a Deus, ela pode estar sendo influenciada e caminhando, né, de acordo com a vontade de Satanás, né, do inimigo de nossas vidas. Então, o risco é nos afastar dos caminhos de Deus, né? Por exemplo, vamos ali assistir aquele filme, vamos ali entrar naquele clube. Poxa, mas aquele clube ele está dizendo que a censura é 16 anos, que eu tenho que ter 16 anos para entrar. Ah, não, o segurança é meu amigo, ele deixa entrar, o cara é amigo do meu irmão, não vai ter problema nenhum. A gente vai entrar, a gente só vai lá dar uma olhada rapidinho e vai sair. Ora, se está dizendo que só pode entrar no estabelecimento com 16 anos, eu tenho 15, eu não vou entrar nesse estabelecimento. Aliás, eu louvo a Deus por isso, porque assim, apesar de eu não ter crescido no Evangelho, né,
eu acredito que Deus, de certa forma, já me poupou de muita coisa desde lá de trás também, porque eu não tinha esse espírito de rebeldia dentro de mim. E esse espírito de rebeldia certamente vem do maligno. A gente tem que ter muito cuidado, né? Deus se agrada do filho que é obediente. Obediente à sua palavra, obediente aos seus pais, principalmente se seus pais vivem de acordo com os preceitos de Deus. Então, a obediência é algo agradável, algo bom, né? E se tem uma lei que diz que eu só posso frequentar determinado estabelecimento com 16 anos, que aquele filme tem uma faixa etária para ser assistido por quem tem 16 ou 18 anos, né? E eu não tenho essa idade, eu falo, opa, peraí, né? Isso não é para mim, né? Vai ter o tempo. E será que mesmo depois eu com a idade vale a pena eu ver? Né? Por exemplo, hoje eu tenho 50 anos de idade e tem filmes que são para maiores de 18 que eu não assisto. Por quê? Porque não glorificam ao Senhor. Porque são filmes que não têm nenhuma decência ou nenhuma informação que acrescente algo de positivo na minha vida, algo que vai me trazer edificação, algo que vai me trazer crescimento. Então, né, se é uma palavra frívola aquele filme, por que eu vou perder meu tempo assistindo, né? Enfim, que Deus sempre nos dê sabedoria para a gente filtrar o que é bom e o que não é, né? Exatamente para que a gente possa viver de uma forma agradável, né? De acordo com os mandamentos e estatutos de Deus. Vamos dar uma olhadinha em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 7. Provérbios 3, capítulo 5 a 7. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Em nome de Jesus. A gente tem que reconhecer que não há melhor caminho para andar do que o caminho do Senhor. E que Ele esteja sempre endireitando as nossas veredas, quer dizer, o nosso caminhar, o nosso caminho, exatamente para que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que a gente possa andar bem-aventurado, protegido, não ser atingido por mal nenhum. Né? Muitas vezes a gente pede proteção a Deus, pede que Ele nos livre do mal, né? Mas aí eu negligencio de andar no caminho dele, me afasto de andar no caminho de Deus. Aí eu mesmo estou me colocando numa situação de perigo. Então, se eu não quero me expor a perigo, se eu não quero ser atingido pelo mal, né, além de eu orar a Deus para que Ele me livre dessas questões, eu tenho que fazer a minha parte também. E a minha parte é andar no caminho de Deus. E andar no caminho de Deus significa ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, né, uma vida de devocional. Né, no caso da escola bíblica dominical, das aulas de EBD, fazer a leitura dos textos devocionais, né, entre outras coisas que são agradáveis, que nos fazem bem e nos revela em nossos corações o amor que temos por Deus, pela sua palavra, pela sua obra. E ao próximo quando a gente consegue trazer essa verdade que hoje carregamos em nossos corações para a vida de quem também queremos abençoar. Agora vamos para a hora da mudança. E aqui nós vamos trabalhar o seguinte, meus amigos. Você é um privilegiado por poder ter em suas mãos a Bíblia, a palavra de Deus. Amém? Concorda com isso? Então vamos às questões. Nós temos esse privilégio porque realmente Deus se revelou ao homem por meio das Escrituras, por meio da sua palavra. E nós temos liberdade de culto no nosso país, nós temos acesso à Bíblia, né? No nosso país não é proibido, nós não sofremos perseguição religiosa, portanto cada um de nós pode ter uma Bíblia, alguns têm até mais de uma Bíblia, né? Eu tenho algumas, enfim, somos privilegiados, certo?
Mas nós temos aproveitado esse privilégio conforme podemos aproveitar, né? Isso eu falo me incluindo, tá bom, meus amigos? Tá? Sem crise. Primeira questão. Sua Bíblia passa a semana inteira guardada num canto de seu quarto? Sim ou não? Pode responder para o Senhor. Fiquem à vontade, não precisa responder aqui depois da aula, não. Você só lê a Bíblia quando vai à igreja? Sim ou não? Você já parou para pensar que se não fosse a Bíblia, você poderia não ter conhecido Jesus? Sim ou não? Já parou para pensar nisso? Porque se não fosse a Bíblia, se não existisse Bíblia, como que a palavra de Deus chegaria até nós? Como que iriam evangelizar a gente? E sem evangelizarem a gente, como que a gente conheceria Cristo? A pessoa de Jesus Cristo. Já parou para pensar nisso? Sim ou não? Você procura se lembrar do que estudou na Bíblia sobre o que é certo e errado antes de dar uma opinião ou de fazer alguma coisa? Quer dizer, tem alguém passando alguma dificuldade, alguma situação, e você fala a primeira coisa que vem à mente: ah, faz isso, meu amigo, pode fazer isso que vai estar tudo certo. Ou você medita na palavra de Deus, naquilo que Deus já te revelou, naquilo que Deus já te ensinou, e o instrui com a palavra de Deus. Ou até mesmo para a sua vida, você está em dúvida sobre o que fazer, que direção tomar, se eu estudo, se eu faço uma faculdade, né, qual o meu caminho profissional, né, esse relacionamento, né, essa menina, esse rapaz, né, será que esse relacionamento vai glorificar a Deus? Será que vai trazer edificação na minha vida? Você pergunta a Deus pela sua palavra? Sim ou não? Então, meus irmãos, a gente já pode encerrar a aula com esse conteúdo apresentado. E por proposta aqui do autor da revista, eu vou lançar um desafio para vocês, que na verdade era proposta desde o início, né? Que a gente comece a ter mais empenho na leitura bíblica, exatamente com o dia a dia, né? A Bíblia e eu, que é presente em cada lição. Porque isso já nos move a ter uma disciplina, um devocional diário. Não estou dizendo que vocês não leiam a Bíblia, não estudem, não se trata disso, né? Porque eu tenho certeza que vocês que amam a palavra de Deus devem fazer suas leituras, provavelmente, mas quando nós temos um estudo bíblico, por exemplo, numa escola bíblica dominical, a gente tem que acompanhar esse estudo para que a gente possa ser edificado pelo ensino de Deus que está contido nesse trabalho aqui, né? E se certamente hoje a gente está com essa revista, né, tudo isso é fruto de oração, tudo isso é fruto da vontade de Deus para a igreja dele aqui reunida. E para cada um de nós, para o professor, para o aluno, né, para o coordenador de ensino, para o pastor, para a liderança, para toda a membresia, porque é isso que vai fazer com que a gente tenha obreiros capacitados, missionários, pastores surgindo dentro da própria igreja, e evangelistas, pessoas que venham a dar testemunho do poder de Deus em suas vidas e alcançar outras vidas. Portanto, né, devemos nos apropriar desse privilégio, essa condição, né, que Deus nos dá, né, de conhecer a Deus, conhecer o único e verdadeiro Deus, de saber qual é a proposta dele para toda a humanidade e qual é a vontade dele em nossas vidas, inclusive para que a gente possa desempenhar na humanidade, né, esse amor ao próximo, né, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque não haveria coisa mais preciosa para eu ter na vida do que a salvação conquistada por Jesus Cristo na cruz. E hoje eu tenho a convicção da salvação. E por eu ter essa alegria e essa felicidade, eu preciso compartilhar ela, né? Dar testemunho não só para as pessoas com quem eu convivo dentro da igreja. Né? Isso é legal, isso é bom, a gente falar a nossa história de conversão, de onde Deus nos tirou, como Ele nos limpou,
né, o que Deus tem feito em nossas vidas, mas também para aquele que ainda não conheceu a Cristo, porque esse sim carece da salvação. Se Jesus Cristo voltar hoje, essa pessoa pode perecer, vai perecer no inferno. Então, se hoje eu apresento o Evangelho para essa pessoa, né, e essa pessoa vem conhecer a palavra de Deus, conhecer o Deus vivo, né, o nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, né, pelo poder do Espírito Santo de Deus, ele pode ser resgatado para a glória do Senhor, né? Então, não percamos o nosso olhar da cruz na obra salvífica de Deus em nossas vidas, e não é só para nossas vidas, mas para todos os homens, conforme a própria palavra de Deus nos ensina. Meus amados, encerro essa lição. Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Saudades de todos. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.